coloca aí. Eu vou mostrar um pouco depois desse gráfico aqui, mas a gente consegue perceber que o cinema tá em baixa, né? A gente vê aqui que o número de audiência do cinema tá caindo, tá vendo? Cinema não, né? Do consumo de televisão, de streaming, dessas coisas. E Star Wars tá aqui, né? Ó, tá nessa parcela que está reduzindo, que atingiu seu ápice em 2022 e que tá reduzindo cada vez mais. E acho que a crise é ainda maior quando a gente trata das grandes franquias, quando a gente trata de Marvel, a gente trata de Star Wars, porque o povo tá cansado, né? O pessoal tá cansado de ver essas grandes franquias não inovando tanto quanto mereciam, ou quando inovam a gente tem um problema, a divisão entre saudosismo e a ousadia, e a gente não consegue conciliar essas duas coisas. E é uma grande crise que a gente enfrenta com as grandes franquias, incluindo com Star Wars. E eu acho que a volta de Star Wars para o cinema vai simbolizar esse retorno, essa grande ressurreição de Star Wars. Porque, apesar dele, tudo bem, ele tá em baixa, mas ainda assim, Star Wars, são as grandes franquias, apesar de estarem em baixa, que carregaram o Disney Plus, por exemplo. O Disney Plus ficou de pé no ano passado por causa das grandes franquias, por causa de Marvel e principalmente por causa de Star Wars. De Marvel, Star Wars, Percy Jackson, são franquias já renomadas, sagas já muito bem né? enraizadas na cultura pop, que mantiveram a engrenagem funcionando. Então eu acho que só o que falta é um empurrãozinho, sabe? E a volta de Star Wars pro cinema vai ser um grande evento, porque o streaming tá perdendo espaço. O streaming, são tantos streamings que as pessoas têm que escolher o que vão assistir. Isso segrega o público. O cinema não, o cinema é universal. Ou você vai para ver aquele filme. Então, eu acho que vai ser um retorno, assim, do grande público, né? Do público casual para Star Wars. O público casual que não assina o Disney Plus, por exemplo, que assina uma Netflix, porque tem um catálogo muito maior, que assina uma Prime Video, que assina uma HBO, uma Max, né? Exato. Enfim. Exato. Acho que é isso, né? A gente falou já da segunda notícia, a gente vai agora então para nossa terceira notícia, a notícia principal aqui, que é justamente sobre The Acolyte, que apesar de toda a reação negativa, de todo esse rebuliço, foi a segunda série mais assistida do Disney Plus em 2024, com 2,7 bilhões de minutos assistidos. É Pessoal, minha muita câmera coisa, hein, Matt? é muita coisa. Não estranha que minha câmera está super aquecendo aqui de tão quente que está. Então vocês imaginem como está a minha cabeça aqui dentro do capacete. Mas assim que ela voltar, eu vou me colocar ali. Então vamos mantendo aqui com o Gui por enquanto. Gui, se você quiser, Olá, já pode pessoal. ir lendo. Posso começar lendo aqui? Bom, enquanto vocês não conseguem Uhum. ver o Matt, se contentem com a minha cara. Apesar de toda a reação negativa, The Acolyte foi o segundo programa mais assistido da Disney em 2024, com 2,7 bilhões de minutos assistidos. A produção de TV permaneceu baixa no ano passado, embora o declínio tenha sido mais lento do que no ano anterior, caindo 7% em relação a 2023. Então aí que eu tava falando aí, ó, a gente tá vendo a TV, o streaming, perdendo espaço depois de um alavancamento agressivo na época da pandemia. De acordo com o relatório da Luminate, que tá aqui, que depois eu vou abrir ali pra gente dar uma olhada. A indústria do entretenimento ainda está se recuperando do impacto das greves dos roteiristas e dos atores que afetaram quase todos os cantos do cinema e da TV. A TV aberta se recuperou mais rápido que outros formatos. As redes trabalharam duro para colocar os programas de volta no ar no início do ano, resultando em um aumento surpreendente de 25% na produção. A TV a cabo, no entanto, foi a que mais lutou com a série original, com as séries originais atingindo novas mínimas, queda de 15% em comparação a 2023. O streaming também não se recuperou totalmente. A Netflix, embora ainda liderando nos Estados Unidos, produziu 22% menos séries no ano passado. Apenas o Prime Video evitou cortes em conteúdo baseado no ZEUA nos 2 últimos anos. Olha aí. O Disney Plus teve resultados mistos em 2024. Enquanto grandes franquias como Marvel e Star Wars tiveram desempenho inferior, The Acolyte surgiu como destaque, obtendo 2,7 bilhões de minutos assistidos, tornando-se a segunda série mais assistida da plataforma depois de
Percy Jackson e os Olimpianos, com 3 bilhões de minutos assistidos. Então é muito próximo uma coisa da outra, sabe? E Percy Jackson é uma série assim. Percy Jackson é uma franquia que no cinema assim, no audiovisual estava parada, né? Então é uma franquia assim que havia toda uma mística, assim, pô, vai voltar Percy Jackson. Vai vir a série nova de Percy Jackson. E aí, enfim, eu acho que isso impulsionou um pouco, considerando que Star Wars já vinha se saturando há muito tempo, eu acho que é um resultado inesperado até. Mas a gente vai ver que ele não é tão, tão animador assim. Por mais que possa parecer, ele não é tão animador assim, porque os números, eles ainda não, eles dão uma pegadinha aqui, eles dão uma maquiada na situação. Apesar dos É, números baixos, desculpa, pode ir. não, pode falar, pode falar. Apesar dos números abaixo do esperado de séries como Echo e Agatha All Along, que são, acho que da Marvel, né? O Disney Plus confiou muito nessas grandes propriedades para se manter à tona. Foi isso que eu falei. Apesar da queda das grandes franquias, do desempenho inferior, principalmente nas franquias da Disney, elas ainda assim são o que salvam o streaming, sabe? São o que salvaram o Disney Plus, são o que levam as pessoas a assinarem. Eu não sei você, mas eu assino o Disney Plus para ver Star Wars. Eu não vejo mais nada naquela plataforma que não seja Star Wars. Em outros lugares, a Netflix continuou dominante, com 7 das 10 séries mais assistidas, incluindo Fool Me Once e Landman, de Taylor Sheridan. Franquias de streaming de outras plataformas tiveram queda acentuada na audiência. Tem algo a comentar? Posso seguir? Pode seguir. Enquanto isso, o número de episódios de TV e o total de horas produzidas em todos os gêneros encolheram 20% no ano passado. Comédia, animação e programas sem roteiro foram os mais atingidos, enquanto o drama conseguiu se manter estável. Apesar desses desafios, The Acolyte provou que ainda há espaço para novos sucessos deixarem sua marca, apesar da reação negativa e do cancelamento abrupto. Bom, eu acho que essa notícia, assim, ela acaba maquiando um pouco o que realmente foi a questão de The Acolyte. Ele coloca The Acolyte como um sucesso inesperado, mas não é bem assim. Não é exatamente inesperado, na verdade. Posso passar para os gráficos aqui, Matt? Ou quer comentar a notícia? Ah, não, vamos comentar assim, porque é aquele negócio. The Acolyte, ela começou no Disney Plus em primeiro lá, né? Todas as estreias de Star Wars sempre foram top 1 séries do Disney Plus quando foram lançadas. E a série, até o seu final, ela foi perdendo muita gente. Então ela foi perdendo audiência justamente por tudo que a gente já sabe, né? Começa a acontecer coisa lá só a partir do quinto episódio. Tem todos os defeitos que já sabemos e tal, então foi perdendo muita gente no caminho. De resto, as outras séries de Star Wars, sempre que começavam, começava ali primeiro e se mantinham no top 10. Até séries que foram na época da pandemia e tal, como Obi-Wan Kenobi, o livro de Boba Fett, também tiveram desempenho melhores do que The Acolyte. Só que agora o número mais preocupante é agora com o Skeleton Crew, né? Tudo bem que é o que a gente sempre fala. Skeleton Crew foi lançado numa época meio ingrata, que é a época de festas, Natal, Ano Novo. Teve muito pouco divulgação, ou seja, a campanha de divulgação, de marketing de Skeleton Crew, ela foi muito tímida, ela foi muito fraquinha. E teve também o efeito rebote de The Acolyte, que é isso que eu estava comentando mais atrás, que era justamente a galera meio que ficou com aquele gosto amargo de The Acolyte na boca e falou, ó, eu vou dar um tempo aí de Star Wars, essa série de Skeleton Crew parece que é muito infantil, parece que é de criança e tal. Tanto que, pô, tem muitos amigos aqui, né, que são criadores de conteúdo que só foram começar a ver Skeleton Crew agora, depois que a série acabou e eles ouviram falar tão bem da série que eles estão indo lá conferir. Então, isso que são pessoas que são muito fãs e que tem canais, tem páginas e tal. Então você imagina o pessoal que é mais fã casual, que só assiste de vez em quando as coisas. Então acho que é isso que é meio preocupante, né, Gui? Então, eu coloquei aqui na tela um gráfico. Esse gráfico aqui, o que ele é?
É o número acho que é, não sei se de visualizações, de minutos assistidos por episódio de cada uma das séries de Star Wars, né? Por semana, no caso, né? Que com base naquele gráfico do Nielsen, sabe? Que vem, enfim, que coloca o top 10 das séries mais assistidas na semana nos Estados Unidos. E a gente consegue ver aqui, ó, que de estreias, a estreia de The Acolyte foi a segunda menor. A gente tem aqui, ó, perdendo apenas para de Boba Fett. Uhum. Mas Boba Fett tem uma questão, ó, que ele vai progressivamente aumentando a sua audiência, né? Sim. Então a gente vê aqui que o Boba Fett, ele, apesar das séries ter sido muito criticada, ela levou as pessoas a assistirem ela e levou as pessoas a assistirem até o final. Sim. Já The Acolyte, ó, ela começa aqui com 488. Aí, ó, ela vai caindo e perceba que tem um momento que essa aqui que tá DNQ é quando ela não entrou no top 10. É Uhum. inimaginável. Chega a ser, assim, deprimente uma série de Star Wars que não está no top 10 mais assistidas dos Estados Unidos, que é um lugar que Sim. Star Wars é, assim, unanimidade. Então, é absurdo. Isso aconteceu uma vez apenas antes com Endor. Mas foi lá, assim, um episódio isolado e logo depois voltou. Porque Endor era uma série, assim, de pouca audiência, né? E então, assim, é estranho a gente comemorar esses números de Acolyte quando não é exatamente isso que aconteceu, sabe? Por N motivos, a gente sabe que não é exatamente isso que aconteceu. Lógico, que bom que Star Wars continua sendo quase que o carro-chefe do Disney Plus, Star Wars e Marvel. Beleza, que bom, porque isso vai fazer as franquias continuarem recebendo a atenção que precisam receber. Sim. Mas não é algo de se comemorar, eu acredito. Exato. É uma notícia que a própria manchete dela é algo meio tendencioso ali. É como colocar maquiagem em porco, né? Porque assim, beleza, foi a segunda maior audiência do Disney Plus no ano, mas quando você começa a fazer esse exercício que a gente está fazendo de ir um pouco mais a fundo, de analisar o que está acontecendo, não é por aí, né? Tipo, tanto que assim, a série foi cancelada, havia tido o vazamento de que tinha sido cancelado, e agora um dos executivos da Disney confirmou que realmente não teremos mais nenhuma outra temporada. Claro que os personagens e a história vão continuar em livros, HQs e afins, mas eles já falaram, foi uma série que não se pagou, que não teve um retorno em termos de financeiro. Foi uma série muito cara, mais de 300 milhões depois, né, foi apurado que era ainda mais do que a gente acreditava o orçamento. Teve também toda essa questão das críticas negativas, que foi, como a gente disse, talvez a série ou material de Star Wars que mais causou dano à franquia, né? Porque assim, Sim. há quem diga que Os Últimos Jedi foi onde deu aquela racha no fandom, né? De gente que gostou e não gostou. Mas The Acolyte, eu acho que é muito maior, tipo, a proporção de quem não gostou do que quem gostou. Então não dá pra dizer que foi uma divisão. E eu acho que foi uma coisa que trouxe muitos danos. E aqui também tem outro. Eu não vou conseguir compartilhar a tela, mas eu abri aqui que The Acolyte, ela foi a série de Star Wars com a pior retenção também. Foi. Então, a gente tem. É que eu não consigo compartilhar a tela, mas. Ah, Não, não, se aqui, for eu consigo sim. por esse que eu abri aqui, você consegue perceber pela disparidade dos números, sabe? Aqui, ó, consigo. Esse daqui é um gráfico que mostra a retenção por episódio. Você vê que o negócio está caindo, assim, sabe? Então, assim, é uma série que não prendia o pessoal por episódio. Ou seja, muita gente começava o episódio, não chegava nem até um quarto do episódio e já saía. E, ó, a retenção do último episódio, assim, tipo, é ridículo. E também foi uma série que foi perdendo audiência ao longo da temporada. Então foi isso, muita gente foi meio que literalmente desistindo de assistir. Então esse é interessante, assim, quando a gente traz a manchete, se pensa, meu,
Então Acolyte foi um sucesso. E aí você começa a ver realmente não é o caso. Então, esse gráfico eu até tava com ele aberto aqui também. Se você tivesse falado, eu Aí, teria mostrado. Eu tenho ele aqui comigo. boa. Tava naquele. Tava nesse mesmo report aqui da Illuminate. É de lá que tiraram esse print, inclusive. Mas eu acho que assim, a questão, eu acho que pesou pra eles não é nem a audiência, eu acho. Acho que é o dano à marca Star Wars. Porque Também. a gente se. Vamos pegar Andor. Você cobriu Andor, Mate. Você cobriu Cobri. Andor. Era uma série que tava todo mundo, assim, que tinha muita gente assistindo Andor. Tava lotado de gente vendo Andor. Não Não, era. Tava fraco. Andor caiu na mesma seara do Skeleton Crew. Foi Sim. lançada numa época horrível. Foi lançado no meio das eleições. Tinha a Copa do Mundo, sabe? A Copa do Mundo que foi no final do ano lá de 2022. Então tava acontecendo tudo ao mesmo tempo. Teve Casa do Dragão, primeira temporada. Dragão. Anéis do Teve Poder. Anéis de Poder, teve muita Então, coisa. coisas que monopolizavam a conversa, e Endor não foi uma delas. Até Não porque a foi. série, ela sofre muito de uma identidade mais marketável, vamos dizer. Se fosse uma série, a The Rise of the Rebellion, sabe? Como a origem da rebelião, pô, ia chamar muito mais gente pra assistir do que uma série do Endor, que não é o personagem mais interessante nem do Rogue One, sabe? Então acho que ela teve esse Sim. problema de como os caras venderam a série. Dito isso, Dito isso, é a minha série favorita de Star Wars, porque ela é realmente um negócio que eleva, e ela é uma série que ela ganhou muito no boca a boca, ou seja, 2 anos, 3 anos se passaram aí de Endor, e agora, para esse ano, ela vai ser uma grande temporada, aí tá todo mundo ansioso, porque a série é muito boa, porque todo mundo teve agora 3 anos para assistir, sabe? Porque no boca a boca, ela foi trazendo mais gente, que é o oposto do que está acontecendo com The Acolyte. Então acho que tem Mas muito disso. exatamente isso, Mate. Andor não é uma série que teve muita audiência. Eu acho que a série não se pagou. Ela teve um maior orçamento de Star Wars. Sim, Acho que só perde pra Acolyte, inclusive. Ela tem um orçamento muito alto. E os números dela, pode ver por aqui, não são números expressivos. Não são. Estão perdendo para Boba Fett, por exemplo. Então, assim, não é uma série que teve muita gente acompanhando. Mas ela foi tão benéfica para a marca Star Wars, para a imagem de Star Wars, que eles aumentaram esse orçamento para a segunda temporada, que eles deram na mão do Tony Gilroy, e aqui, ó, você tem liberdade criativa, você tem um orçamento muito grande, vai lá e faz sua mágica, sabe? sim. Eu acho que E o cancelamento de The Acolyte não tá ligado exatamente é, com, com a quantidade de pessoas assistindo, se a série se pagou ou não. Acho que eles não estão sim, se importando com isso. Eles estão se importando em o zelo pela marca Star Wars, por manter Star sim, Wars uma marca que é sinônimo de alto nível, sabe? Assim, de sim. produções grandiosas. E The Acolyte, eu tô falando com uma pessoa que gostou de Acolyte, podem me julgar nos comentários, eu sei que vão me julgar, mas eu sou uma pessoa que gostei de The Acolyte, eu achei a série legal, sério, eu achei a série bacana. Só que era insuportável comentar da série. Insuportável. Não dava para você fazer um comentário no Twitter, por exemplo. Não dava. Eu tentava, hein? Eu tentei por muito tempo. Mas não dava. Porque não tinha como. Era uma série muito divisiva, sabe? Ou tinha muita gente que gostava muito, tinha muita gente que odiava. E era muito difícil de você conversar com esses dois grupos sem o outro vir te atacar, sabe? Então, assim, era Sim. muito difícil você ter essa. Eu acho que isso foi muito divisivo para Star Wars. O cancelamento de The Acolyte gerou críticas. Se tivesse mantido, teria gerado ainda mais críticas. E eu acho que eles só, assim, tentaram. Vamos fechar essa porta e fingir que não existiu para não piorar pro nosso lado, sabe? É o Vamos fazer o que a gente famoso sabe que as pessoas adoram. É o famoso We don't talk about Bruno. Deixa quieto lá, vamos pro próximo. E Exatamente. eu acho que a grande prova de que Decollete não foi cancelada simplesmente pela audiência é Skeleton Crew, porque Skeleton Crew teve uma audiência baixíssima, né, por todos esses Menor que a de motivos que a gente Acolyte. falou, bem menor, bem menor. E com certeza a gente vai ver de novo esses personagens, talvez até uma segunda temporada, ou eles vão aparecer em outros filmes e séries.
Então, eles sempre veem isso, né? O que vale a pena ser mantido e o que não vale a pena, tipo, é uma briga que nem mesmo a Lucasfilm ou a Disney quer comprar, continuar The Acolyte. Então, por enquanto, estamos assim. Mas enfim, essa daqui eu acho que era a notícia que a gente separou, porque assim, ela parecia uma coisa, mas assim, a gente conversando e analisando, a gente vê que realmente o buraco é mais embaixo. Gui, Com tivemos certeza. mais um Live Pix, é isso? Olha, tivemos, tá? Queria mandar um beijo aqui pra minha namorada, que mandou um live pix aí. Te amo. É isso. Ô, Inclusive, louco. Muito obrigado, namorada do Gui, aí, por apoiar o nosso projeto. Obrigado. inclusive, só comentando aqui rapidinho. Volta a minha tela aí. Só dar um comentário sobre esse negócio das visualizações. Dá pra ver como o Skeleton Crew não, em nenhum momento ficou acima de The Acolyte. Em nenhum momento. Só que a queda que The Acolyte teve foi muito grande, sabe? Ela não voltou a subir ou teve uma queda muito acentuada. Quanto a Soca, por exemplo, tem um momento que ela cai ali na terceira semana, que é o normal, e depois ela começa a subir de novo. Sim. Eu acho que isso é uma coisa a se pensar. A gente sempre vê isso, né? Ó, a primeira semana geralmente sai 2, 3 episódios ali. Aí a segunda é o que soma a galera que assistiu a estreia, mais o boca a boca e dá um pico. E aí a terceira já dá aquela estabilizada. Só que o problema é que o terceiro episódio de The Acolyte foi o do negócio lá o poder de muitas e não sei o que aí, meu pessoal não quis mais Pessoal, voltar e aí não teve pessoal chance. fechou o Porque jogo aí, ali. só foi voltar a ter alguma coisa de novo em Acolyte no quinto episódio, né? Que seria na Porque semana. o terceiro episódio ele não se conecta tão bem com os dois primeiros e nem com o quarto, sabe? O É, primeiro episódio ele vai se conectar com o sétimo. Então, assim, é muito pois é, distante. Ele é eu um episódio parzinho com o sétimo. nada Eu me acho que tira da Drácula sofre muito cabeça. disso, sofre muito de uma edição, de uma escolha muito mal da maneira de você contar a história. A história é uma Sim, história interessante, é uma história muito legal. Mas a maneira com que ela talvez é um problema de montagem, sabe? É um problema de você sentar e organizar as cenas, organizar a maneira como você vai colocar a história um após o outro, sabe? sim. E, e fazer ficar tudo, enfim, certinho. Mas é isso, é só um comentário que eu queria deixar. O, esse episódio aí, o terceiro e o sétimo são ligados, mas nada me tira da cabeça que eles eram um episódio grande que aí cortaram no meio e separaram. E aí que foi a cagada, porque aí depois a gente esperou, pô, 5 semanas pra acontecer alguma coisa, e aí o sétimo episódio foi um remake do terceiro ali, então isso meio que ferrou o ritmo.